Nesses últimos meses aqui no canal do YouTube do Carro de Colecionadores, muitas pessoas me perguntaram como é que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, o que eu faço aqui nos Estados Unidos, como é que eu comecei a mexer com carro, como é que começou o Carro de Colecionadores. E eu tinha prometido que quando o canal passasse de 100 mil inscritos, que eu iria gravar um vídeo contando um pouco da minha vida e compartilhando um pouco a minha história com vocês. E é isso que eu vou fazer hoje. O canal do Carro de Colecionadores no último mês de agosto passou da marca de 100 mil inscritos e eu sou extremamente grato a todos vocês porque eu produzo esse conteúdo para vocês. Eu quero que seja algo interessante para vocês, que entretenha o dia a dia, e é isso que eu vou fazer aqui hoje, contando um pouquinho da minha história. Então, que nem fala o Lito do canal Aviões e Música, senta que lá vem história. Bom, o canal do YouTube do Carro de Colecionadores, eu comecei a publicar os vídeos em agosto de 2017, ou seja, um pouquinho mais de um ano atrás. Foram mais de 120 vídeos em todos esses meses, quase 7 milhões de visualizações, diversos vídeos que passaram da marca de 100 mil visualizações. Foi muito legal, foi uma experiência muito grande, um período muito grande de evolução, porque eu sempre gostei de carro, mas eu nunca me comuniquei sobre carro com as pessoas, e tem, obviamente, algo bastante peculiar e quando você está gravando o vídeo. Então, eu sempre, em tudo que eu faço, eu venho procurando melhorar ao longo desses anos, mas a minha história com carro começou há muito tempo, tá? Então, deixa eu contar um pouquinho quando eu era criança, um pouco do que esses dias eu conversava com a minha mãe, e ela estava falando que eu estava escrevendo, junto com a Thaís, minha esposa, o livro da minha filha, que acabou de nascer, aquele livro que a gente faz, contando todas as histórias para quando ela ficar mais velha, ela ir lá e olhar tudo o que aconteceu desde o nascimento dela. E minha mãe conta que a primeira palavra que eu falei foi carro. Então, nesse momento ali, sei lá, devia ter um ano de idade, um pouco mais de um ano, eu já tinha alguma relação com o carro. O carro, para mim, ele já era algo especial, né? A segunda palavra que eu falei foi som, porque eu entrava em carro, a primeira coisa que eu ia mexer era no som. E vocês têm que pensar que no começo dos anos 80, eu acho que o som dentro do carro, o aparelho de som, era a coisa de fato que chamava mais atenção, uma vez que o resto do interior do carro era simples. Eu tive minha vida sempre envolvida com carro. Minha mãe também conta que com 5, 6 anos, eu pedi de aniversário uma assinatura da revista Quatro Rodas. Então eu não queria brinquedo, eu queria ver carro, eu queria informação sobre carro. Obviamente não sabia ler, mas eu acho que a partir do momento que você começa, mesmo que ver fotos de carro, você já vai, obviamente, criando essa relação. Continuei a minha vida sempre lendo muito sobre carro, admirando o carro, assistindo corrida de carro, eu cheguei a mostrar isso em live para vocês, tenho credencial de 97, 98 em Interlagos assistindo corrida de carro, e fui por diversas vezes em Interlagos. Na época que eu não tinha carro, eu ligava para os meus parentes, para os amigos do meu pai, que é em Interlagos. Eu tenho uma credencial que eu ganhei. Minha mãe dava aula para o filho do Carlos Faletti, que na época corria de Ômega Stock Car, e eu lembro a primeira vez que ele deu uma credencial para eu ir assistir uma corrida foi em 97, se não me falha a memória, e foi algo obviamente inesquecível. Depois passei a acompanhar muito as provas de arrancada em Interlagos. Enfim, sempre busquei muito carro, e sempre a figura do carro modificado me atraiu muito. Assim, isso eu comentei no primeiro episódio da série desse carinha aqui, eu falei sobre isso, da figura do carro modificado, daquela coisa que não é original, que não é normal, que é melhorado, que é apimentado. Sempre foi algo que me atraiu muito. E ao longo da minha vida sempre fui apaixonado, sentava em trator, andava em carro, adorava dar partida em carro, enfim. Vocês podem imaginar, e provavelmente muitos de vocês vão se identificar. Ali no meio dos meus 15 aos meus 18 anos, eu tive um outro momento na minha vida, de uma outra paixão que eu tenho, que são os cavalos. Competi durante alguns anos pelas raças Appaloosa, Paint Horse e Quarto de Milha, nas provas de tambor e baliza, nas provas de laço, que eu sou super apaixonado e que eu pretendo um dia voltar. O último campeonato que
que eu participei. No ano de 2000, eu fui campeão brasileiro na minha categoria de tambor. No ano seguinte, em 2001, eu ganhei uma prova num campeonato nacional, que era uma prova chamada de laço técnico. Eu laçava uma prova que chama laço em dupla, e eu laçava o pé dos bois. E foi, e ainda é, uma grande paixão. O rodeio também é uma grande paixão. Acompanho pra caramba aqui nos Estados Unidos, PBR, e quem sabe um dia eu volte a laçar, porque essa é outra paixão, mas a maior paixão sempre foram os carros. Quando eu terminei o colégio, fui fazer cursinho, acabei entrando numa faculdade, aquelas coisas meio que por família, sabe? Ah, você não sabe muito o que você quer fazer, porque eu queria trabalhar com carro, né? Não, vai fazer faculdade de Direito ou Administração, porque pode ser um negócio bom. E na época eu trabalhava até numa loja de produtos relacionados a coisa de cavalo, e eu gastava meu salário pagando uma faculdade de Direito, em algo que não me dava prazer, né? O próprio nome diz, faculdade, eu tenho faculdade de escolha, e eu escolhi algo que não me fazia feliz. E aí, com os meus, devia ter meus 19, 20 anos, tomei um rumo na minha vida, porque de fato foi um rumo porque mudou muito a minha vida, que foi fazer Senai. Eu adotei um caminho que não é um caminho convencional. Eu deixei um curso superior para ir fazer um curso técnico. Era um curso de 2 anos. E diferente de toda a minha vida na escola, que eu nunca fui aquele aluno muito bom, sempre passou raspando, chegou a repetir de ano, eu cheguei no curso do Senai, técnico em mecânica automobilística, na Escola Conde José Vicente de Azevedo, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. E eu nunca fui tão bem na minha vida no estudo. Fui super bem em todas as matérias, ajudava os outros alunos com estudos, a tirar dúvida. Os nossos trabalhos sempre foram trabalhos em grupo muito bons. E lá nasceu uma grande paixão, né? Na verdade, eu consegui trazer toda a minha paixão de infância para o ambiente profissional. No meu último semestre do curso, era um curso de 4 semestres, eu fui contratado pelo Senai para ser instrutor de treinamento deles. E eu fui fazer um estágio dentro da fábrica da Volkswagen. Fiquei na fábrica da Volkswagen, isso eu entrei em, se não me engano, em 2006. Fiquei na fábrica da Volkswagen estagiando na área técnica. Quando eu estava para ministrar o meu primeiro curso dentro da área técnica, que era um curso de eletricidade básica para mecânicos, para os mecânicos da rede de concessionários, eu fui convidado pela área comercial para desenvolver uns materiais para o salão do automóvel, porque eles precisavam de alguém que conhecesse bastante de produto e que conseguisse trazer uma linguagem mais comercial, principalmente relacionado aos vendedores. Fiquei na área comercial por mais, eu acho que 1 ano e meio, dando treinamento para a rede de concessionários da Volkswagen. Depois eu recebi um convite dentro da Volkswagen de ir para a área de vendas. Eles estavam montando uma área chamada Volkswagen Premium, responsável pelos carros importados. Então todos os carros que vinham do México e da Europa, eles estavam dentro dessa área de vendas. A gente cuidava de uma rede de concessionários de quase 200 concessionários, e eu era responsável por um grupo de concessionários por todos os lados, para dar suporte, para ajudar a faturar carro, para ajudar a vender carro, para desenvolver ação. Uma das ações bem legais que eu consegui desenvolver nessa época e implementei foi o curso de pilotagem Volkswagen Premium, porque eu via que tinha uma dificuldade muito grande do vendedor falar de um produto que ele nunca tinha andado, né? Então eu juntei a minha paixão e a minha relação com o automobilismo e trouxe esses vendedores da rede de concessionários para fazer curso de direção, curso de pilotagem mesmo, mais voltado para uma pilotagem defensiva, mas que eles pudessem explorar e vivenciar os produtos e falar com propriedade sobre eles. Foi fantástico, a gente fez diversos eventos, fizemos em Interlagos, fizemos no Mega Space em BH, no Velopark, Curitiba, enfim, fizemos diversos eventos, foram muito legais. Depois disso eu estava dentro da área de vendas, eu recebi um convite para trabalhar na Jaguar Land Rover. Fui trabalhar na Jaguar Land Rover também na área de vendas, mas aí eu cuidava de um braço de vendas, que eram as vendas especiais, os carros de frota nossos de marketing que a gente tinha lá, eram 62 carros, e cuidava de toda a parte do marketing de varejo. Fiquei
na Land Rover por quase 4 anos, na Jaguar e na Land Rover, que é a mesma empresa. Também foi uma experiência incrível com o carro. E assim, também desenvolvi cursos de pilotagem, porque eu acredito muito na questão da experiência, de aproveitar mais os carros, principalmente os carros esportivos. Na época a gente fez um programa pro Jaguar F-Type, né, que é um carro esportivo, é um carro rápido, e eu tinha uma preocupação muito grande que as pessoas, primeiro, pudessem aproveitar ao máximo aquele produto, que não é um produto barato, e que eles pudessem se divertir muito com segurança, né? Esse era um outro ponto. Me preocupava bastante porque é um carro rápido, um carro de 500 cavalos, independente do peso dele, é um carro rápido. Para quem nunca teve experiência, eu aposto para vocês e prometo para vocês que é um carro que proporciona uma experiência muito única. Fiquei na Jaguar Land Rover também, por último, cuidando de todos os programas de Experience, né, que são todos os programas de experiência da marca. E aí saí em 2014 porque eu recebi um convite para assumir o marketing da Subaru no Brasil. Era uma tentativa de uma nova estrutura de uma marca encantadora, que é a Subaru, uma das marcas mais encantadoras que existem no mercado. Para mim está no meu top 5 de marcas queridas, não só pelos produtos, mas pela relação que você acaba criando com os produtos. Foi um ano muito legal, numa estrutura que infelizmente poucos meses depois que eu saí acabou não indo para frente, mas eu acabei saindo desse trabalho porque aí eu tomei não uma decisão profissional, mas sim uma decisão de vida. Eu, ao longo desses anos trabalhando e morando em São Paulo, eu tinha muito medo da parte de segurança, né? Então, ainda mais trabalhando com produtos de luxo e tal, o medo era algo que eu convivia diariamente e isso me incomodava demais. Eu me sentia muito vulnerável e sentia um grande risco de estar hoje aqui e amanhã poder não estar por conta de violência. Fora isso, todas as questões de dia a dia, de relação, um pouco dos valores são carregados, eu tinha muita vontade de sair do país. Tive a oportunidade, antes de mudar aqui para os Estados Unidos, de vir algumas vezes para cá. Eu acho que depois de 2009 eu devo ter vindo pelo menos uma vez por ano, desculpe, em férias para cá, e sempre me encantava muito a vida aqui nos Estados Unidos, não para poder ter um carrão, nada, mas para poder viver de uma maneira livre. E isso pega muito. Coincidentemente e infelizmente, 2 meses antes de eu de fato pedir demissão do meu trabalho, eu sofri aqueles chamados sequestro relâmpagos, que de relâmpago não tem nada, só para quem nunca passou por ele, porque parece uma vida. E felizmente acabei saindo vivo, mas com um trauma na cabeça muito grande de não querer mais conviver isso, e já vinha vindo ao longo dos meus trabalhos sempre tentando achar algum caminho para eu conseguir morar fora. Paralelo a isso, a Thaís, minha esposa, também trabalhava em multinacional e também tentava caminhos, quando que em julho de 2014, ela, 2 meses depois desse meu assalto, ela recebeu uma proposta para ser transferida pela empresa dela para os Estados Unidos. Na hora, eu resolvi tomar aquela que eu chamo uma decisão de vida e não uma decisão profissional. Deixei os meus 10 anos de indústria de lado para vir para os Estados Unidos. Quando a gente decidiu mudar, eu acabei vendendo os meus outros carros, até já comentei isso no vídeo que eu falo sobre os carros que eu tive, mas guardei o GLR porque a situação ainda me permitia, uma vez que eu tinha vendido todos os outros carros, e eu falava, quem sabe um dia eu consiga levar um carro que para mim simboliza todos os meus 32 anos da minha vida de sonhos. Então aqui, hoje os meus sonhos são um pouquinho diferentes, então ali atrás em diversos outros carros que eu comento e compartilho com vocês. Então eu pedi demissão em julho, porque ali a gente já começou todo o processo de transferência para os Estados Unidos, e em novembro de 2015 a gente já estava definitivamente morando aqui. Foi um período bem turbulento, porque vocês imaginam que a gente morava junto, tinha
2 anos, pouco mais de 2 anos. A gente tinha casado há 6 meses, tinha acabado de montar o nosso apartamento, que era um apartamento alugado até, porque os valores praticados no Brasil são, de fato, muito proibitivos, né? E não era meu sonho entrar num financiamento a perder de vista em um apartamento que não é meu sonho. Meu sonho sempre foi casa, né? E aí a gente acabou mudando aqui para os Estados Unidos, morei na Flórida e depois morei aqui. E agora eu quero fazer, obviamente, um parênteses para contar um pouco sobre o carro de colecionadores, porque o carro de colecionadores começou antes de eu começar nessa minha vida profissional dentro da indústria automobilística. Foi no ano de 2003, eu conheci o carro de colecionadores através de um amigo meu, que é o fundador do carro de colecionadores, o Daniel. Ele é meu braço direito, meu braço esquerdo em tudo, e sempre foi. Desde assim a gente construiu uma amizade muito legal, muito verdadeira e muito respeitosa, uma amizade de irmão, né? É um cara que eu devo muito, porque ele nunca deixou eu desanimar com carros de colecionadores. Ele começou, deixa eu até contar um pouquinho, eu conheci o Daniel no Sambódromo de São Paulo. Às terças-feiras tem aquele encontro de carros, eu tinha ido com o Gol GTI que eu tinha, o primeiro Gol GTI que eu tive, o 91, placa BOM 0019, que eu até já mostrei em vídeo para vocês, nos vídeos que eu falo sobre os carros que eu tive. E aí eu estava andando pelo Sambódromo, eu olhei assim de longe um cara em cima de um alambrado tirando foto do carro. Eu falei, nossa, que cara louco, subiu no alambrado para conseguir tirar foto do GTI. Resumindo, era o Daniel. Lá a gente se conheceu. O Daniel tinha acabado de criar o carro de colecionadores como uma forma de compartilhar conteúdo, e eu comecei, pouquinho depois, a ajudar ele gerar conteúdo. Era uma época que smartphone não existia, rede social não existia, mas o celular, a câmera fotográfica digital já existia. Você não conseguia mandar por e-mail as fotos para os seus amigos. O que o Daniel fez com a ajuda de um outro amigo? Criou um site, que foi um site para compartilhar fotos, um site que depois virou um site de classificados. Eu sempre tive junto com o Daniel, ajudando, participando e curtindo, porque eu gostava muito dessa coisa de poder levar para mais pessoas essa informação. Desde 2010, 2011, que eu venho tentando transformar o carro de colecionadores num negócio. Mas na época eu tinha as minhas atividades profissionais, o Daniel tem as atividades dele, e a gente sempre tratou isso como um hobby, né? Uma coisa de final de semana, de dia a dia. A nossa página no Facebook cresceu, chegamos em mais de 400 mil fãs, e eu sempre tive uma preocupação muito grande, um respeito muito grande por produzir conteúdo próprio, né? Eu quero contar a história para as pessoas em primeira pessoa, né? Eu não quero pegar uma foto que está na internet e compartilhar como se aquilo fosse um assunto meu. Eu não vejo graça, eu acho que é uma falta de respeito com quem de fato produziu. E quando você começa a produzir conteúdo, que seja uma cobertura de fotos de um evento, é um negócio super trabalhoso, né? É um negócio que no mínimo tem que ter os créditos e tem que estar a fonte original ali presente. Então, a gente ficou durante anos trabalhando a página do Facebook, compartilhando assuntos sobre carro e tal. E aí, quando eu mudei para os Estados Unidos, uma das grandes vontades era voltar com o carro de colecionadores para o ar. Eu ficava pensando qual seria a melhor forma de fazer. Quando eu mudei para cá, teve um período, aquele começo de vida num país que tem uma cultura diferente, tem um dia a dia diferente, você quer entender, e é isso que eu tenho feito aqui constantemente, tentado entender como as coisas funcionam, muito pensando em como é que eu posso ser bom para as pessoas daqui, para as coisas que eu faço aqui, e hoje como eu posso ser muito bom para o público que acompanha o carro de colecionadores. Antes de me aprofundar no carro de colecionadores, eu tive 2 trabalhos aqui nos Estados Unidos. Eu trabalhei numa loja de carros em Miami, onde eu cuidava da parte de marketing e acabava cuidando também um pouco da parte do estoque, um pouco do dia a dia. E depois eu saí para me dedicar um pouco mais ao carro de colecionadores, e acabei passando um período de uns 6 meses ajudando um amigo que estava montando uma empresa aqui nos Estados Unidos, precisava de uma força para tocar a empresa dele, e eu acabei fazendo isso. Quando eu mudei, em abril
de 2017. Pausa para água, que hoje eu estou falando muito e eu falei que eu ia falar muito. Quando eu mudei para cá em abril de 2017, eu falei, não, agora é a hora, porque eu já não estou mais com aquele trabalho, eu vou tirar um tempo para conseguir me dedicar ao carro de colecionadores e tentar transformar o carro de colecionadores em um meio de vida. Olha que privilégio, né? Transformar o que sempre foi não, que há muitos anos era meu hobby, em um meio de vida. O Daniel tem se dedicado 100% ao trabalho dele, acompanha de fora em tudo que acontece no carro de colecionadores, porque ele gosta muito, mas em um momento ali, antes de eu mudar mesmo para os Estados Unidos, ele falou que não teria condição de tocar mesmo profissionalmente o negócio, mas ele tem acompanhado de perto e é muito legal porque eu acabo tendo ele como uma visão de fora do carro de colecionadores. Então é muito legal e ele tem participado muito. Depois disso, eu mudei para cá, comecei a trabalhar no reposicionamento, nova logomarca, na assinatura do carro de colecionadores, que é o Dirige o que você ama, que isso é o mais importante e é o que de fato a gente carrega dentro do carro de colecionadores, essa coisa de você dirigir o carro que te dá prazer, né? Quem sou eu para dizer para você que esse carro que você tem não é um carro legal, não é um carro bacana? Eu defendo muito que as pessoas têm que curtir aquilo que elas têm vontade, né? A vida é muito curta, o tempo passa muito rápido, né? Então, eu sei que tem muitas pessoas que deixam de fazer ou que demoram para fazer alguma coisa porque elas não sabem como é que os amigos vão reagir, isso e aquilo, mas eu acho que o mais importante é, de fato, vocês fazerem aquilo que vocês têm vontade, não percam tempo. Eu tive vontade de trazer um Gol para os Estados Unidos, né? Mas aí quando eu comecei a trabalhar com o carro de colecionadores em 2017, voltando àquilo, trabalhamos no novo posicionamento, no novo website, eu decidi compartilhar em vídeo com vocês. O assunto de YouTube era um negócio que estava crescendo e eu acho que o YouTube é incrível para a gente passar a experiência sobre carro, né? O principal ponto, se vocês me perguntarem aqui nos Estados Unidos, que me motivou a fazer vídeo, a produzir vídeo, foi o fato de eu estar vivenciando uma série de experiências legais aqui no país e não ter com quem compartilhar. Compartilhar com um grupinho de amigos. Eu falava, puxa, isso eu tenho que compartilhar com mais gente, né? É uma história tão legal, pô, esse evento é tão legal, eu preciso falar para mais gente. Tem mais gente que gostaria de saber disso. Então, eu comecei ali, em agosto de 2017, a publicar esses vídeos. Produzia e produzo sempre o que eu falo, one man band, uma banda de um homem só, produzindo mesmo, aprendendo a produzir sozinho. Eu não posso e não consigo ter uma estrutura e tenho me dedicado nesses últimos 12 meses a levar conteúdo para o carro de colecionadores, tratando o carro sempre de uma maneira séria, de uma maneira madura e de um conteúdo que seja relevante, que seja informativo, que seja gostoso de ver. O que eu quero sempre é que vocês assistam um vídeo e vocês terminem o vídeo com a sensação de valeu a pena, aprendi uma coisa que eu não sabia, nossa, vi algo que eu nunca tinha visto, tal. E o vídeo para mostrar a experiência sobre carro é sensacional, né? E é por isso que eu tenho focado todos esses meses no carro de colecionadores. Criei uma rotina de vídeos, né? Criei alguns quadros para também poder bater papo com vocês, não ficar só rodando em evento. E tenho, ao longo de todos esses meses, tentado ter dentro do canal algumas parcerias comerciais para ajudar a sustentar o canal. O canal, por si só, no YouTube, ele tem um custo alto de produção, né? Eu tenho dedicado muitas horas do meu dia, da minha semana, do meu mês e do meu ano fazendo isso e tenho me dedicado a isso porque eu acredito muito. Eu acho que a hora que a gente conseguir, de fato, engatar algumas parcerias comerciais para ter grana para produzir alguns conteúdos aqui nos Estados Unidos eu diria que é uma terra sem limites, assim, de sonhar.
dá para sonhar com muita coisa e dá para fazer muita coisa. E parte desses meus sonhos, um sonho que eu não tive como do moleque, mas comecei a ter quando eu mudei para cá, foi o sonho de trazer esse carro. E ele só foi possível, hoje, você só conhece o GLR, conhecem o carro de colecionadores, muitos de vocês que vieram, foi por causa da série desse carro. E a história com esse carro a gente vai continuar contando. Agora no mês de outubro tem Cima Show e tem diversas outras coisas para acontecer, mas só foi possível porque eu tive um amigo, que é o Marcos Camargo, da Magumbo Filmes, que topou produzir a série, né? Vocês imaginam que eu estava morando aqui nos Estados Unidos, o carro passando por toda uma restauração, por um monte de coisas no Brasil, eu tocando tudo isso à distância, teve um esforço muito grande, né? Tem muita gente que olha o canal, às vezes pode olhar, fala, pô, o Thiago levou o carro para os Estados Unidos, o Thiago anda de Mustang lá nos Estados Unidos, o Thiago só vai em evento e pensa que a coisa é fácil, que a coisa é simples e a coisa não é. Mas tem uma grande vantagem, tudo que eu consegui realizar, eu sei cada gota de suor que custou, seja para esse carro estar aqui, para ter o Mustang, para ter a vida que eu tenho, mas é uma vida que tem muita gente que olha e de fato é uma vida muito diferente da do Brasil, mas é uma vida normal aqui nos Estados Unidos, é uma vida de classe média, é uma vida que uma família que trabalha, que tem renda, consegue ter, né? Mas tem esforço, né? Então tem muita gente que olha que às vezes acha que é algo fácil, que é algo simples, mas eu posso garantir para vocês, eu sacrifiquei muitas coisas para, por exemplo, ter esse carro aqui hoje. Consegui uma série de patrocínios, de apoios, de parcerias que ajudaram a viabilizar o processo, mas teve também muito esforço e tem tido muito esforço da minha parte para produzir todo esse conteúdo. Eu continuo atrás das parcerias comerciais, tem uma pessoa no Brasil cuidando da parte comercial, correndo atrás de eventuais parcerias, apresentando conteúdo. A gente sabe como as coisas são difíceis no Brasil, mas eu tenho tido esse apoio de lá, tenho tido o apoio da minha esposa, que acredita também no carro de colecionadores e me incentiva, me dá gás para continuar fazendo, para continuar produzindo. E um outro trabalho que eu comecei a ter aqui nos Estados Unidos nesse momento, até como uma forma de garantir uma renda extra aqui para família, com o nascimento da minha filha e até o negócio do carro de colecionadores vingar, eu comecei a fazer Uber, a trabalhar para o Uber aqui. Então o que eu tenho feito? Eu pego os horários antes das 9 da manhã e depois das 17, 18, ou seja, o horário que eu não estou me dedicando ao carro de colecionadores, e tenho dedicado uma parte do meu tempo a isso, porque eu consigo ter liberdade e consigo ter uma renda extra. Aqui até as parcerias do carro de colecionadores não embalarem. Foi uma forma que eu encontrei, que eu estou curtindo pra caramba, porque eu estou trabalhando, dirigindo, o trânsito daqui é tranquilo, você roda bastante, enfim, tenho rodado aí bastante, conhecido bastante gente, praticado bastante o meu inglês e tenho garantido com que o negócio do carro de colecionadores continue acontecendo até, de fato, a gente conseguir ter essas parcerias para conseguir produzir ainda mais conteúdo para vocês. Então, assim, agora, assistindo esses vídeos, vocês sabem um pouco da minha origem, da minha história, vocês sabem do que eu fiz no Brasil na minha parte profissional, como começou o carro de colecionadores, como eu vim parar nos Estados Unidos. Eu me conheci gostando de carro e vou morrer gostando de carro. E se Deus quiser, eu vou estar aqui produzindo conteúdo para vocês, levando informação, levando conhecimento, levando muita diversão, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É um vídeo longo, para quem ficou até o fim, o meu obrigado duplo. Não esquece sempre de dar o apoio para o carro de colecionadores continuar crescendo. A gente crescer só vai ajudar muito, principalmente na produção de conteúdo para vocês, tá bom? E a gente se vê, obviamente, no próximo vídeo aqui no nosso canal. Grande abraço a todos. Tchau!